Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de continuar nossa série conversando sobre 1 Samuel 8. Na verdade, a gente meio que já encerrou esse assunto, mas eu gostaria de relembrar alguns tópicos importantes antes que a gente passe para o próximo vídeo da série. E antes da gente começar essa recapitulação, eu gostaria de dizer em primeiro lugar que esse texto de 1 Samuel 8 já é um cumprimento de uma profecia. Ah, como assim? Olha comigo Deuteronômio 17:14, diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, a possuíres, nela habitares e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. Então aqui em Deuteronômio já era uma predição aquilo que viria em 1 Samuel 8, que foi aquilo que a gente leu no vídeo passado. E só para quem não assistiu, ou mesmo para você que assistiu, para a gente relembrar alguns assuntos, eu gostaria só de relembrar algumas coisinhas. 1 Samuel 8 é aquele momento de transição do povo de Israel, que eles saem de um governo de juízes e passam para um governo monárquico, para um governo centralizado. Não é mais as 12 tribos regendo, mas sim um poder centralizado, um rei centralizado. O primeiro no caso foi o rei Saul, Davi, Salomão e aí por conseguinte. Então, só relembrando, esse momento de transição é muito importante. É muito importante na história de Israel, é muito importante porque ele impacta ainda nos nossos dias de hoje. E eu gostaria de lembrar você disso, de que essa transição ela nos afeta até os dias de hoje. E no vídeo anterior eu falei algumas coisas, que, por exemplo, esse governo terreno, esse governo humano, que o povo de Israel escolheu lá atrás ter um governo igual ao que tinham as outras nações, ele impacta nos nossos dias até hoje, mas ele será destruído. Esse governo terreno será destruído, como eu disse no vídeo anterior para vocês, e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque talvez para algumas pessoas ficou, poxa, mas como assim esse reino vai ser destruído? Isso está na Bíblia, são profecias bíblicas que a gente encontra no livro de Daniel, que a gente vai ler em Apocalipse. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não se envolvam com aquilo que é do mundo, não se envolvam com aquilo que é a comissão de Cristo quando voltar para a terra destruir. Ok? Então vamos lá, eu gostaria de ler com vocês o texto de Daniel, capítulo 2. A gente vai começar, na verdade, começar no capítulo 1, que eu gosto sempre de pegar o contexto. Se você não conhece a história de Israel, eu sugiro que você leia esse livro. É maravilhoso, não é um texto, não é um livro tão comprido, mas é um texto maravilhoso. A história de Daniel é um exemplo para mim de vida, de dedicação. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem o Deus dele era, e mesmo em face de várias acusações, em face de várias pessoas apontando os dedos, e às vezes até numa situação crítica, como estar dentro da cova de leões, ele não se desesperou. Então Daniel para mim é uma pessoa fantástica. Eu gostaria de ler só esse comecinho para que você entenda um pouquinho mais quem é Israel, de onde ele veio, quem é Daniel, de onde ele veio. Diz assim, Daniel 1:1: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. No versículo 3: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto os dos nobres, jovens nos quais não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Já começa aqui, essa parte da Bíblia já é riquíssima, esses 4 versículos que eu li são riquíssimos, e ele nos mostra inúmeras aplicações, a gente poderia conversar sobre eles um monte, mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui já de cara. Nabucodonosor era um rei que não servia a Deus. Ele servia a outros deuses, ele não servia ao nosso Deus, aquele que é o verdadeiro, aquele que é o Deus sobre todos os deuses. Então, às vezes Deus coloca maus governantes à nossa frente para instruir
seu povo. Talvez ainda você não entenda isso, né? Mas eu lembro de ter mencionado no vídeo passado de que Deus usa o governo para ser bom àqueles que praticam o bem e para ser mal àqueles que praticam o mal. Se eu não comentei, aqui está comentado e eu mais para frente vou ler um texto para vocês sobre isso, né? Mas isso aqui é importante ficar claro. Claro, é parte da nossa vida cristã orar para ter um governo que seja sábio, para ter um governo que seja justo, para ter um governo que de fato faça o bem para quem faça o bem. O problema é que a gente está vendo isso hoje invertido, de forma invertida. O governo, ao invés de fazer o bem para quem pratica o bem, está fazendo o bem para quem pratica o mal e o mal para quem pratica o bem. E aí é que está o grande problema. Por quê? Porque daí é onde nós começamos a ser perseguidos. E claro que isso não é um problema, porque nós sabemos qual é o nosso destino final. Nós sabemos que, independente de onde nós estivermos, se a gente morrer pela causa de Deus, a gente sabe que vai ter morrido por um motivo bom, por uma causa, por aquilo que realmente importa. Né? É diferente de você se expor daquilo que eu comentei no vídeo anterior, de você estar em um exército lutando por sei lá quem, lutando pelo Brasil. Cara, isso não é... Você me desculpe, mas esse nacionalismo não faz parte de mim. Esse nacionalismo não pode fazer parte de nós como cristãos. Esse nacionalismo, muito pelo contrário, ele acaba invadindo a igreja, acaba atrapalhando muito daquilo que a gente tem que falar para as pessoas. Né? Então, lembre-se em primeiro lugar de que você é cidadão do reino dos céus. Mas Deus pode colocar pessoas ruins para governar sobre nós. Quer um exemplo hoje de como isso tem acontecido? A China. Na China é um exemplo perfeito disso que eu estou falando. Nós temos lá governantes maus fazendo mal para aquele que está fazendo bem. Pastores sendo presos, né? O Canadá, inclusive, recentemente, prendendo pastores porque estavam fazendo culto na pandemia, porque estavam se reunindo nas casas para louvar o nome de Deus. Cara, me desculpe, eu respeito todas as leis, desde que elas respeitem aquilo que está na palavra de Deus. Mas o fato de você ser proibido de louvar o nome de Deus, o fato de você ser proibido de se reunir com pessoas para louvar aquele que merece todo o louvor, aí já é demais. Aí a gente já está naquele limite entre o que a gente deve respeitar os homens ou a Deus. Né? E Pedro muito bem disse que é melhor a gente obedecer a Deus do que aos homens. Continuando no texto, né? Então só esse contexto que eu disse para vocês, da vida de Daniel. Né? E vamos continuar a ler lá no capítulo 2. Vamos começar aqui no versículo 31. Esse é o primeiro sonho de Nabucodonosor, que os magos não conseguem interpretar. E daí alguém lembra, tem Daniel. Né? Isso me lembra bastante da história de José, né? José do Egito, no faraó, quando ele estava na prisão e alguém se lembrou dele, tem um cara lá que, né, Deus conversa com ele. Ele consegue interpretar sonhos, e Daniel aqui não é diferente. Né? Ele é lembrado por alguém de que conseguiria interpretar sonhos, para daí a gente ter essa maravilhosa palavra que a gente vai ler aqui. Diz assim no versículo 31 do capítulo 2 de Daniel: Tu, ó rei, estavas olhando. Isso aqui Daniel falando para Nabucodonosor, ok? Interpretando já o sonho dele. Se você quer ler, leia do 1 até o 2 aqui, fique à vontade, é maravilhoso. Tu, ó rei, estavas olhando, e eis uma grande estátua. Ela era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência aterradora. A cabeça da estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, suas pernas de ferro e seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu a terra. Vejam só, se você tem um pouquinho de entendimento bíblico, eu acho que você já pegou aquilo que eu vou querer dizer. Mas é muito importante a gente trazer aqui alguns conceitos básicos. Em primeiro lugar, quem que é a pedra?
vou deixar você pensando um pouquinho. É claro que é Cristo. A pedra não tem como ser alguém diferente, porque ele é a pedra angular, ele é aquele que dá o suporte, ele é aquele que construiu a nossa vida, ele é aquele que formou a igreja, que nos traz hoje uma sustentação do qual nós podemos colocar as nossas raízes nele, colocar aquilo, entregar toda a nossa vida e colocar nele, para que ali a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Isso já estou puxando lá para o Novo Testamento. Voltando aqui, a gente tem algumas outras questões. A gente tem vários, não sei se vocês perceberam na leitura, mas temos vários materiais do qual essa estátua é feita. Nós temos ferro, nós temos bronze, nós temos barro, ouro. E o que significa tudo isso? Aqui, alguns estudiosos entendem, por exemplo, o ferro como um governo monárquico e o barro como um governo do qual o governante é elegido pelo seu povo, o que é o que nós hoje vivemos. Fato é, todos eles vão ser esmiuçados. Todos eles vão ser destruídos. E aqui está falando de uma estátua do qual o rei Nabucodonosor tinha construído dele mesmo para se enaltecer. E se você conhece, como eu disse, um pouco da Bíblia, você sabe que a Babilônia ela aparece como a mãe das prostitutas, que a gente vai ler daqui a pouco lá no final da Bíblia, em Apocalipse. Mas a Babilônia ela é vista como a mãe de todos os governos da Terra. Ela é vista como aquilo que está por trás de todos os governos da Terra. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, aqui é um parêntese meu, Efraim falando. Nós temos lá o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro. O que é isso? Para mim, Efraim, um exemplo que eu posso dar, uma paráfrase aqui que eu posso fazer, é o quê? É o capitalismo, é o socialismo, é a monarquia, é a democracia, é qualquer coisa que seja. Nada importa, porque tudo vai ser destruído por aquele reino que é verdadeiro, aquele reino que é duradouro. Então, eu gostaria de trazer esse pensamento sobre essa parte da Bíblia aqui para vocês e gostaria também de demonstrar que no versículo 37 que eu li, perdão, eu não li, vou ler agora para vocês, que é a continuação do texto que a gente leu. A gente leu até o versículo 35, continuando no 36. Este é o sonho, também daremos a interpretação dele ao rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Lembra que eu disse para vocês, lá do começo de Daniel 1, que eu mencionei para vocês, que Deus ele às vezes dá o poder para pessoas, mesmo que não acreditam nele, para cumprir o seu propósito aqui na Terra? Nabucodonosor é um dos exemplos. Nós temos Faraó, nós temos Dário, nós temos alguns outros exemplos na Bíblia de pessoas que foram colocadas ali para cumprir um propósito específico. E às vezes nem sabiam que estavam sendo usados. Eu duvido que Nabucodonosor sabia que estava sendo usado aqui por Deus, ou que Dário estava sendo usado por Deus para cumprir o seu propósito na Terra. Até porque, em várias partes aqui do livro de Daniel, nós temos depois a fornalha, nós temos a cova dos leões, nós temos quando Deus escreve na parede com a mão, nós temos vários exemplos de que Nabucodonosor diz que crê, mas no coração parece que ele não crê, ele não muda, ele não tem um arrependimento. Então, você vê claramente que é uma pessoa que não crê em Deus, que não quer confiar nas suas palavras, que não quer realmente se voltar para Deus, mesmo assim sendo usado por Deus. E eu gostaria também de fazer um outro parêntese aqui a respeito de que se Deus coloca e tira reis, como até está em Romanos 13, e a gente vai falar bastante sobre Romanos 13, porque normalmente quando eu trago esse assunto de que o cristão não deve se envolver com o Estado, um dos primeiros textos que são mencionados contra o meu argumento é Romanos 13, e a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Mas Deus vai julgar cada nação. Deus vai julgar cada rei e cada autoridade que foi concedida a cada pessoa. E lembre-se, é Deus que julga. Nem Jesus, quando estava na terra, julgou ninguém. Você pode ler na Bíblia, nem Jesus, quando estava na terra, julgou ninguém. Muito pelo contrário. Eu lembro aqui, de cabeça, da meretriz, da prostituta que estava quase sendo apedrejada pelos judeus. O que Jesus falou? Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, se Jesus não pecou, se Jesus
não apontou o dedo, se ele não julgou, quem somos nós para julgarmos? Mas Deus vai julgar. E aí todo julgamento cabe a Deus. Então, às vezes me dói quando eu vejo como cristão, outros cristãos falando, como eu já falei, né? Tenho que abrir meu coração, tenho que ser sincero para vocês, eu já fui assim. Mas eu olhava para um bandido sendo preso, às vezes até sendo morto, e falando, bem feito, mereceu. Mas como assim? Nós cristãos não somos assim. Nós cristãos não podemos ser assim. Não é o nosso papel julgar, o nosso papel é amar, o nosso papel é ir atrás daquele perdido, é ir atrás daquele que está fazendo coisas erradas e voltar ele para o caminho de Deus. O nosso papel não é julgar, o nosso papel não é falar, olha lá, mereceu, bem feito, estava só esperando a hora dele morrer. Que isso, cara? Muitos cristãos falando contra o Lula, por exemplo. Ah, aquele cara tem que ser preso, aquele cara tem que ficar preso na cadeia pelo resto da vida. Muitos contra o Bolsonaro, falando, ah, aquele cara é um genocida, aquele cara não sei o quê. Meu, não é nosso papel fazer isso. O papel de Deus é julgar, não o nosso. E lembre-se de mais um detalhe. Quem é o acusador? Não é Deus. O acusador é o diabo. Então, ou você faz o seu papel como cristão de amar as pessoas, ou você vai estar fazendo o papel do diabo, de estar acusando as pessoas, de estar apontando o dedo para elas ao invés de trazê-las para perto e andar junto com elas. E andar lado a lado, puxar ela pela mão e levar junto com você. Então, muito cuidado quando você acusa as pessoas, muito cuidado quando você traz esse sentimento de culpa para a pessoa. Ok? Então, esse é fechando parênteses aqui, a respeito desse versículo 37. Também gostaria de comentar, então, Apocalipse, como eu disse para vocês, vamos lá para Apocalipse 17, lendo de 1 a 6. Muita gente tem medo, inclusive, de ler Apocalipse, porque acha complicado, mas a Bíblia é maravilhosa, ela nos auto-ensina, ela nos auto-explica muitas coisas, né? E o Espírito Santo revela para nós aquilo que Deus quer falar com a gente. Então, 17, de 1 a 6. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, vem e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Então ele levou-me em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta escarlata, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei deveras admirado. Esquece a parte de 7 chifres, essas coisas, tudo isso tem explicação, tudo isso, se quiser, a gente pode comentar mais pra frente. Se vocês tiverem esse interesse, é só me falar que a gente faz um vídeo sobre isso. Mas o importante aqui são 2 coisas. Em primeiro lugar, essa besta ela é chamada de Babilônia. Como eu disse para vocês, Babilônia sempre faz referência ao governo terreno, ao governo humano. Né? Outra coisa que é importante, versículo 6, a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Sangue dos santos, ou seja, mártires, aqueles que morrem por Jesus, aqueles que morrem por levar a palavra para outras pessoas. A gente no Brasil parece que isso é um pouco distante, mas, meu amigo, se você é cristão, fica de olho, que logo deve acontecer alguma coisa assim. Logo o nosso país ele deve começar a guinar para algo pior. Eu tô falando, eu não sou pessimista, eu não sou positivista, eu estou apenas lendo a Bíblia. E o futuro na Terra não é bom. Mas Deus vai vir nos salvar, vai vir nos resgatar, e aí é outra história. O nosso papel é amar as pessoas. E o nosso papel é continuar pregando o Evangelho. Continuar pregando o Evangelho. Independente das circunstâncias. Independente se nós seremos presos, se nós não seremos presos. Independente daquilo que a gente faça. Continue pregando a palavra de Deus.
E mais um texto para acabar, na continuação aqui, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, que diz assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Lembra que eu sempre digo para vocês, não misture igreja com governo terreno. Está aqui, Apocalipse 18, 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, não se misture, não coloque o governo terreno dentro da igreja, não coloque, pelo amor de Deus, porque aqui está prevendo a destruição. Né? Daniel 2, como eu li para vocês, já está prevendo a destruição dos governos terrenos. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior sobre 1 Samuel 8, como que a gente, como cristão, pode querer defender, pode querer estar no meio daquilo que Deus um dia vai destruir? Então, pense nisso. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. E se realmente foi, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E é isso, meus queridos. Deus abençoe. Uma ótima semana.